Então, minha gente, vamos lá começar esse vídeo. Se vocês me verem olhando pra cá, é porque eu tô com um caderninho aqui de anotações que eu coloquei todos os meses e os tópicos do que eu vou falar em cada mês, né, gente? Pra eu não esquecer de nada. Então, vamos lá começar este vídeo. Minha gente, eu sempre digo a todo mundo que nosso primeiro ano de casados não foi um ano nada fácil. Assim, não pelo fato da nossa adaptação como casal, mas sim devido às coisas que aconteceram durante esse ano. Foram coisas que para um casal bastante difícil passar por isso, mas que eu sempre digo a Denis que até aqui Deus tem cuidado de nós, que até aqui Deus tem nos ajudado. Então eu sou muito grata a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas e por ter nos sustentado durante esse ano. Eu sou muito feliz e grata a Deus por tudo mesmo. Mas vamos lá começar esse vídeo de uma vez por todas. Sim, Denis não tá gravando aqui do meu ladinho porque ele tá trabalhando e também ele não gosta de câmera não, gente. Então vai ser muito difícil vocês verem um vídeo com Denis. Mas vamos lá. Ai, meu nariz tá coçando. É o ventilador vento. Mas vamos lá, gente. Tô nervosa. Então, vou começar aqui pelo mês de novembro, que foi um mês de adaptação de nós como casal. Foi o nosso primeiro mês, né, casado. Nosso primeiro mês não, foram nossos primeiros dias casados, porque só fez um mês em dezembro. Mas então, nós casamos dia 10 de novembro. Foi a realização do nosso sonho, da nossa promessa, da promessa que Deus fez com nós. E eu sou muito, extremamente muito grata a Deus por todas as bênçãos que aconteceram no ano de 2019. Eu sempre digo que 2019 foi um ano repleto de bênçãos em minha vida e na vida de Denis. E que 2020 ele veio para nos ensinar muita coisa. Então, todo mundo tem seu ano, gente. O meu ano foi 2019. E vamos lá, vou começar por novembro, né? Como eu já falei, nos nossos primeiros dias. Casei dia 10 de novembro, fui pra casa. Quando cheguei em casa, eu deitei assim na cama. Aí eu olhei assim pra Denis e fiz: Denis, você precisa me levar em casa. Denis, não, você tá em casa. Você tá em casa, você vai pra que casa? Eu digo: Denis, vamos me deixar lá em vó. E amanhã eu venho e moro aqui. Mas hoje eu tenho que dormir lá em vó. Enfim, gente, foi em cima, foi embaixo, não fui lá pra vó. Foi muito difícil a primeira noite. Eu lembro que eu olhava pra um lado, eu olhava pro outro assim: meu Deus, isso não é minha casa, meu Deus. Eu não acredito que eu casei, meu Deus. Sabe quando você não cai na real daquilo? Pronto, foi eu. E também foi muito difícil pra Denis se adaptar, porque ele tinha uma rotina e quando casou foi uma rotina totalmente diferente. E eu digo que não foi um mês fácil, nem pra mim, nem pra ele, porque foi o nosso primeiro mês de adaptação como casal. Mas vamos lá. O segundo mês não, né, gente? O primeiro mês, que agora é dezembro. É porque eu sempre me atrapalho, mas nós casamos dia 10 de novembro. E no caso, o mês de novembro foram os primeiros dias, né? E o mês mesmo só em dezembro. Então, nosso primeiro mês de casados, que no caso dezembro, foi um mês muito relax. Muito um mês de gratidão a Deus por tudo que Ele tinha feito no ano de 2019. Foi um mês que eu refleti muito, que eu já tinha me adaptado àquela vida de casada, mas que eu ainda estava me adaptando em ser esposa, em ser mulher, assim, me cuidar das minhas unhas, que pra quem não me conhece, eu sou muito vaidosa. E eu também trabalhava fora e também trabalhava em casa com uns bolinhos no pote que eu fazia. Então eu tinha que adaptar tudo isso e ser uma mulher excelente, uma esposa excelente e uma profissional excelente. Então, eu sempre me cobrava muito com isso. E foi um mês que eu fiquei meio na deprê, o mês de dezembro. Foi um mês de muita gratidão, mas também um mês que eu fiquei muito de deprê. Eu ficava me cobrando demais. Mas, enfim, vamos para janeiro. Em janeiro, gente, foi um mês muito sossegado, muito de boas. Fevereiro também, muito de boas. Não tem nada pra falar desses 2 meses. Foram 2 meses que realmente foram muita paz, muito sossego. Nós já estávamos meio que adaptados e tal. Quando foi em março, começou todo o sofrimento nosso. Mas que hoje eu conto com alegria e gratidão. Março, ele é o mês do meu aniversário. Eu faço aniversário dia 24 de março. E março, ele é um mês muito especial pra mim,
pois é o mês que eu comemoro a minha vida, minha existência. E eu sou uma pessoa que eu gosto muito de comemorações, e principalmente de aniversários. Essa é uma data muito significativa pra mim. Mas março, ele me marcou muito, março desse ano. Que março desse ano foi logo... Eu tava trabalhando, eu trabalhava numa casa de bolo. Eu tava trabalhando e quando da fé dele chega... Chega não, na verdade ele mandou mensagem pra mim. Ele mandou mensagem pra mim no celular, no WhatsApp. Ele disse assim, Tainá, eu fui demitido. E não só eu, todo mundo que trabalhava comigo foi demitido. Eu olhei assim pra a menina que trabalhava comigo. Sabe quando você fica sem chão, mas você também não sabe o que fazer, você não sabe o que dizer, você não sabe nada. Então foi eu quando olhei para as meninas viram que eu mudei na hora. Aí perguntaram o que tinha sido, eu contei que Denis tinha sido demitido e como é que ia ser muito difícil e tal. Mas as meninas que trabalhavam comigo, elas sempre me motivavam, dizendo que ia dar certo, que era assim mesmo, que isso acontecia com todo mundo. Enfim, então foi um mês difícil porque Denis foi demitido neste mês. Como eu já falei, não só ele, mas todo mundo que trabalhava com ele. Quando foi em abril, na verdade, gente, desde que Denis foi demitido, eu orava muito a Deus, pedindo a Deus que me mostrasse uma forma de ajudar Denis, além do que eu já ajudava, né? Porque como trabalhava eu e ele, nós dois dividia tudo dentro de casa, conta, tarefas, tudo era eu e ele, sempre. Então, quando ele foi demitido, eu fiquei com aquele peso, tipo assim, eu tenho agora que ajudar em dobro, porque eu tô trabalhando, ele vai receber o seguro, mas o seguro só é 5 meses e acabou. E depois, o que a gente vai fazer? Infelizmente, nós somos ansiosos, oramos a Deus, mas querendo ou não, às vezes não tem fé o suficiente de acreditar que Deus vai fazer. Mas eu orava muito a Deus e eu pedia que Deus me desse fé de acreditar que Ele ia arrumar um jeito, que Ele ia arrumar alguma coisa que desse certo pra gente nos manter financeiramente. Quando foi em abril, Denis recebeu a primeira parcela do seguro e a gente decidiu se mudar da casa que a gente morava. A gente morava num APzinho, o AP eu acho que era R$400 o aluguel, gente, eu nem lembro, porque faz tempo já, eu não lembro, eu já mudei 3 vezes, pra quem não sabe. Então eu acho que era R$400 e ia ficar muito, muito, muito caro pra gente pagar um aluguel de R$400, Denis sem trabalhar. Porque a gente queria economizar ao máximo para o dinheiro render mais, entendeu? E a gente ia procurar uma casa que fosse mais barata. Então foi quando a gente foi procurar uma casa, achamos uma casa bem pertinho onde minha mãe morava, onde minha avó morava, onde minha sogra morava. E era o canto que aparentemente ia dar super certo para nós morarmos também. Então alugamos esse lugar, era 350 o aluguel de lá e não pagava água. Então, eu fiquei muito motivada com isso, né? Porque a gente ia economizar R$50 e mais dinheiro da água. Então, foi quando nós nos mudamos, fomos morar nesse outro apartamento. E isso tudo em abril, viu, gente? Isso tudo foi em abril. Então, foi quando eu continuava orando a Deus, pedindo a Deus que desse uma direção, que desse um jeitinho da gente trabalhar para ganhar dinheiro, para fazer o de Denis render, o que ele ia receber de seguro, né? Então, quando foi em abril, eu tomei uma decisão que... Vocês podem dizer, você é louca, mulher. Mas eu confesso que foi uma das melhores decisões que eu tomei. Que foi a decisão que eu pedi demissão do meu trabalho. E disse assim, como eu já falei a vocês, tudo que eu vou fazer antes eu peço a orientação de Deus. E com a minha demissão não foi diferente. Eu orei a Deus, pedi a Deus sabedoria para tomar a melhor decisão, que fosse conforme a vontade dele, mas que eu ia sair do meu emprego para poder trabalhar com o Denis, para a gente ganhar dinheiro juntos e nos manter com o dinheiro que a gente ia ganhar fazendo o que eu já sabia fazer, que era doces. No começo eu comecei trabalhando só com doces, depois fui trabalhar com bolo no pote e depois... Aí depois eu conto, porque é no outro mês, mas peraí. Então, aí aconteceu isso no mês de abril, nós nos mudamos, eu pedi demissão e pronto. Fomos pro mês agora de maio. Maio, deixa eu ver aqui.
maio. Em maio, gente, foi um mês que Deus abençoou. Não que os outros Deus não tivessem abençoado, mas Deus multiplicou a bênção. E em maio foi um mês que nós conseguimos bater, tipo assim, a maior meta de dinheiro que a gente já tinha recebido em todos os meses, eu e Denis trabalhando, cada um em uma empresa. Então eu fiquei bastante motivada. Nós fazíamos bolo no pote, bolo vulcão, doces. Eu trabalhava com tudo que envolvesse doce. Então foi quando eu e Denis começamos a trabalhar com bolos, doces, mais constante, entendeu? Eu já trabalhava, no caso, em abril, só que em maio foi aquele onde veio o retorno, né, daquele que nós trabalhávamos. Então, em março, em março, gente, eu tô enganando tudo aqui. Em maio, nós conseguimos pagar todas as despesas de casa com o dinheiro que nós recebemos com as vendas dos bolos. Foi um mês muito abençoado por Deus. Em junho, não foi diferente. Foi tudo da mesma forma. Deus abençoou, conseguimos pagar todas as continhas da nossa casa com o dinheiro que eu e Denis recebíamos com os bolos. Quando foi em julho, deixa eu ver aqui, sim, em julho, lembrei. Quando foi em julho, gente, as coisas começaram a ficar um pouquinho mais difíceis, porque a pandemia ainda estava no auge e com isso os preços das coisas que eu comprava para fazer os bolos começaram a aumentar muito, muito esse nome aí. Então começou a aumentar muito, 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 muito. E foi quando eu disse assim, Denis, as coisas agora vão apertar. Pelo fato da gente tá eu e você desempregado e agora o nosso lucro tá sendo bem menos. Só que, gente, a gente já tinha economizado 2 meses de seguro, que no caso foi abril e maio. Não, que no caso foi... como é o nome, meu Deus? Maio e junho. Aí quando foi em julho que as coisas começaram a apertar, entendeu? Nós economizamos maio e junho. E em julho as coisas começaram a apertar. Foi quando as coisas começaram a aumentar os preços. Então, mais uma vez, eu orei a Deus, pedi sabedoria a Deus e pedi que Deus nos guiasse da melhor forma possível e que nada nos faltasse, né? Não faltasse o dinheiro do aluguel, não faltasse o dinheiro das nossas comprinhas do mês, não faltasse o dinheiro de muita coisa. Que vocês sabem que a gente precisa, né? Que é uma água, uma luz, uma internet, enfim, tudo, né, gente? Vocês sabem. Quando foi em agosto, eu vi uma oportunidade muito grande de eu melhorar o nosso negócio, que no caso seria eu fazendo o curso de bolos e tortas, que foi uma realização na minha vida profissional. Eu consegui, né, Denis me ajudou e eu consegui pagar o curso com Camila Coutinho de bolos e tortas em Chantininho. Foi uma realização muito grande na minha vida e foi uma satisfação muito grande fazer esse curso com uma das pessoas mais conhecidas na área de Chantininho aqui da minha cidade. Então eu fiquei muito feliz com esse curso, muito realizada. E eu vi a mão de Deus agindo, eu vi a mão de Deus, tipo assim, dizendo, ó, é esse caminho que você vai seguir agora. Com esse caminho aqui, você vai conseguir manter a casa de vocês, vocês vão conseguir ganhar um dinheirinho e irem se virando aí. Então foi com esse dinheirinho mesmo que nós conseguimos. Gente, eu olho assim, pra quem nunca tinha feito um bolo, eu olho assim pra mim, eu digo, meu Deus, obrigada por esse dom. Porque eu não acredito que eu tenha aprendido aquilo só. Eu tenho a plena convicção que Deus me deu esse dom. Porque você fazer um curso de um dia, gente, foi um dia, foi de 8 da manhã às 6 da noite. E você aprender a fazer tudo de um bolo. Gente, não é fácil, exige prática, exige muita coisa envolvida. E eu consegui, gente. Eu fiquei muito feliz, muito realizada, de verdade. Isso em agosto, né? E quando foi em agosto, surgiu a proposta que Denis poderia voltar para o trabalho de onde ele havia sido demitido. Mas, enfim, não voltou o trabalho, infelizmente. Não voltou, mas continuamos orando a Deus, pedindo a Deus todos os dias para que Ele nos desse pelo menos o essencial
que o resto a gente ia se virando. Então, quando foi... Ah, gente, eu esqueci de contar pra vocês. Quando foi, eu acho que em agosto, não lembro se foi em agosto ou se foi em julho, acho que foi em julho, que nós nos mudamos pra essa casa aqui onde eu moro hoje. Gente, eu acho que foi em julho. Gente, muito desculpa. Mil desculpas por eu ter esquecido desse fato. Eu não escrevi aqui, por isso que eu esqueci. Mas em julho, a casa onde nós morávamos, de R$350, o apartamentozinho, ele começou a dar muito problema. Voltando um pouquinho, tá? Ele começou a dar muito problema. E com isso, nós começamos não, na verdade nós não começamos a procurar casa. Ele deu problema na semana, o dono ajeitou, era problema na encanação. E quando foi no domingo, a pia entupiu novamente, sem a gente fazer nada, ela entupiu sozinha. A pia entupiu novamente e eu olhei assim pra Denis e disse: Denis, hoje mesmo eu saio dessa casa, não tem condição não, eu não posso ficar numa casa dessa, tudo entupindo assim não. Denis fez assim: ligue pra manhã, pergunta amanhã se na rua dela ainda tem aquela casa que tinha pra alugar, que era uma casinha que tinha perto da minha sogra. Eu liguei pra minha sogra, falei com minha sogra, disse a ela o que estava acontecendo em relação à encanação e tal, e minha sogra pegou, falou que foi procurar a casa lá, mas já tinha alugado e tal, mas que ia procurar aqui e ia achar. Minha sogra também é uma pessoa muito de fé, ela... eu fico impressionada com a fé dela, quando ela diz que vai acontecer, acontece real. Então, eu orei a Deus, no mesmo dia eu orei: Senhor, que apareça uma casa boa, num canto bom, num canto central, para que com isso eu possa vender melhor também, que eu possa sair desse sufoco que eu tô passando aqui nessa casa, com essa casa entupida. Então minha sogra retornou a ligação pra mim, enquanto minha sogra procurava, ela retornou a ligação pra mim no mesmo dia, gente, tudo no domingo, de tarde pra de noite. Ela retornou a ligação pra mim e fez: Tainá, tem uma casa aqui, em tal rua, de esquina, num canto muito central, perto da tua mãe, perto da tua avó, perto de mim, perto de todo mundo. No caso, a gente só se mudou de uma rua pra outra, entenderam? Do apartamento pra essa casa de hoje. E eu acho que você vai gostar. E eu já aluguei. Eu digo: como assim, Dora? Como é que você alugou a casa sem saber se nós íamos gostar, se dava no nosso orçamento e tal? Até porque nós não queríamos nenhuma casa que fosse mais de R$350, porque nós não ia ter dinheiro pra pagar. Então, ela fez: eu já aluguei, a casa é linda, não entrei, mas por fora já é bonita e tal. Aí eu disse: tá bom, vou olhar. Só que no domingo de noite eu tinha culto pra ir, eu não ia deixar de ir pro culto pra olhar a casa. Mas acabou que a gente foi no outro dia de manhã, na segunda-feira de manhã, a gente veio olhar essa casa. E quando eu peguei assim a chave, eu fui pegar a chave com a dona, não sabia ainda onde era a casa. Aí pegou minha sogra e ensinou. Quando eu cheguei aqui na casa, eu disse: não tem condição. Gente, pra quem não sabe, eu até falei que eu ia contar a história dessa casa e não contei, então eu vou contar aqui agora, bem rapidinho. Essa casa aqui, ela era a casa dos nossos sonhos. Logo quando a gente tava se planejando de casar, quando a gente noivou, tava planejando pra casar mesmo, a gente começou a procurar casa pra comprar, casa financiada pela Caixa pra comprar. E essa nossa casa aqui, ela é um modelo da Caixa, mais simplesinha, porém que ela é linda, que era a casa dos meus sonhos, que eu queria muito. Só que quando a gente foi, saber, se informar bem direitinho pra gente comprar essa casa, ela ainda estava em construção, o rapaz falou que já tinha vendido, tanto essa como a minha vizinha, que são iguais. Então não teria como a gente comprar essa casa, e essa casa seria a única que caberia no nosso orçamento se a gente tivesse comprado. Mas enfim, realizamos nosso sonho de vir morar nessa casa, mesmo alugada, mas viemos. Então essa foi a história dessa casa. Deus preparou essa casa especialmente pra nós e ela não tem defeito nenhum. Eu amo essa casa. Ela era pra ser minha, só acho. E então foi isso que aconteceu das casas. Nós viemos morar nessa casa, 350 aluguel, caberia no nosso orçamento. Uma casa boa, num canto bom, perto da minha sogra, perto da minha avó, perto da minha mãe e perto de tudo. Então quando foi em agosto, né, eu tava falando do meu curso e tal, que deu tudo certo, que foi bom, que foi uma bênção de Deus e tudo mais.
Aí passou, nos mudamos pra essa casa, fiz meu curso, aí foi quando eu comecei a trabalhar com tortas, que no caso foi no finalzinho de agosto para setembro eu comecei a trabalhar fixamente com tortas. Parei de vender bolo vulcão, porque o lucro não estava sendo tão bom quanto era no início, e comecei a trabalhar com tortas que assim me dariam um lucro melhor. Comecei a trabalhar com tortas e até então tava indo tudo bem com as tortas também. E deixa eu ver aqui, viu? Aí comecei a trabalhar com as tortas nos ajudou muito a pagar todas as nossas continhas e tal, de casa. E quando foi em setembro também, Denis recebeu uma proposta de emprego, porém que essa proposta de emprego não deu certo. Foi quando ele se desesperou para começar a botar currículo em todo canto e tal, porque meus bolos não tava... porque torta, gente, é assim, é hoje não é amanhã, aí é depois de amanhã e já não é depois. Torta é uma coisa que não é constante, não é todo dia, é quando tem aniversário, é quando tem comemoração, não é tudo isso. Então foi quando ele se desesperou, começou a colocar currículo, e foi quando ele recebeu a primeira proposta de emprego de um currículo que não deu certo, pois trabalhava no sábado. E para quem não sabe, nós somos sabatistas, não trabalhamos aos sábados. E assim foi. O mês de setembro foi um mês de busca, um mês de fé e esperança que Deus ia renovar nossas forças e ia nos ajudar. E outubro foi um mês muito engraçado. Apareceram assim várias propostas de emprego para Denis, apareceram propostas muito boas que a gente achava que ia dar certo, mas no final não dava certo. E quando foi em outubro também, o Denis, ele acabou o seguro dele, nós não teríamos mais dinheiro de nada, a não ser os bicos que ele fizesse e o dinheiro que eu estaria recebendo nos bolos. E mais uma vez Deus foi fiel conosco, Deus ele nos abençoou e ele estava nos abençoando constantemente, às vezes é a gente que não vê. Então, quando foi no mês de outubro, o Denis começou a fazer uns bicos, ele começou a trabalhar com meu primo, ajeitando ar-condicionado. Ai, gente, Deus é tão bom, Deus é tão bom. Ele começou a ajudar o primo dele, fazendo algumas reformas de sofá. Ele começou um emprego isso tudo no mês de outubro, viu? Ele começou um emprego que era viajando, que não deu certo. E enfim, gente, foi um mês muito, muito desafiador pra nós, porque era o último mês que ele ia ter o dinheirinho pra nós pagar as coisas de dentro de casa. Então, gente, com isso começou a abalar um pouco nosso casamento, pelo fato de acontecer tudo isso, de ter acontecido tudo isso. A mente de Denis estava explodindo, a minha mente mais ainda, porque eu queria fazer alguma coisa e não achava que. Eu queria ajudar ele de alguma forma e não achava que. Denis, durante esse ano, começou a tomar remédio para ansiedade. Eu tomei alguns calmantezinhos também, porque não foi um ano fácil financeiramente para nós. Mas que até aqui Deus tem nos sustentado, Deus não deixou faltar nada, gente. Não deixou faltar nada, 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 nada. Eu sou muito grata a Ele por tudo. Então, no mês de outubro foi isso. Apareceram algumas propostas, mas que não deram certo, mas que nos ajudou demais a pagar todas as contas que tinha do mês. Foi um mês também que Deus me deu bastante bolo, bastante encomenda. Então nós conseguimos o dinheiro do aluguel, nós conseguimos o dinheiro de água, de luz, de internet. Nós conseguimos dinheiro de tudo que uma casa necessita. Então nós conseguimos pagar tudo. E quando foi em novembro, Deus foi fiel. Na verdade, quando foi em outubro ainda, Deus continuou sendo fiel. E quando foi em outubro, nós estávamos orando muito. E no final de outubro, Denis recebeu uma proposta de emprego que daria super certo e que tá dando certo até hoje, graças a Deus. E eu tô muito feliz. Ele conseguiu arrumar um emprego no Açaizão 7. Pra quem é da minha cidade já conhece, eu acho. E ele tá trabalhando no açaí, faz o quê? Eu acho que faz uns 18 dias, do dia que ele começou a trabalhar até hoje que eu tô gravando esse vídeo, que ele começou a trabalhar no açaí. E ele trabalhando no açaí, nós estamos conseguindo pagar nossas contas de casa sossegados, graças a Deus. E
eu sou muito grata a Deus, porque eu sei que a mão dele em minha vida é tremenda. As coisas que ele faz em minha vida e na vida de Denis é coisa surreal. É coisa que você diz assim, rapaz, não vai dar certo de jeito nenhum. E Deus vai lá e diz, vai dar certo. E pum, dá certo. Então, eu fico até um pouco emocionada. Porque Deus, ele é muito bom comigo. Ele é muito bom com Denis. Ele é muito bom pra nossa casa, pra minha família, pra família de Denis. E até hoje Deus tem nos abençoado. Deus tem nos sustentado. E Deus não tem deixado faltar nada. E a única coisa que eu digo aqui a vocês é que Deus derrame muita bênção no seu lar, na sua vida, no seu casamento. Um mega beijo. Essa foi minha experiência de 1 ano de casado. Não só minha, né, gente? Mas de Denis também, porque Denis não tá gravando comigo. Mas essa foi a nossa experiência de 1 ano de casados. Eu espero que quem esteja passando por esse momento não desista do seu casamento, não desista de sua vida. Deus, ele é fiel e ele cumpre com sua fidelidade com cada um de nós. Mega beijo e tchau, tchau.